Bem-vindos a mais um vídeo e vamos aprender algumas expressões, vocabulário, gramática com uma série que fez muito sucesso um tempo atrás, de muita comédia, uma comédia bem ácida, mas que é uma mina de ouro quando a gente tem expressões do dia a dia. Toda hora aparece um. Bora lá pro vídeo. Primeira expressão, bora descobrir o que significa. Basically threw a tantrum to announce he was quitting Twitter. Nobody quits Twitter. Essa expressão, gente, throw a tantrum, é uma expressão bem usada, comum, só que difícil a gente ver isso em livro didático. Significa fazer pirraça. Então, assim, principalmente se tiver crianças, se tiver alguma coisa que está envolvida com crianças, é comum a gente ver usando essa expressão, throw a tantrum. Ainda nessa cena, gente, tem duas expressões muito massas que eu vou colocar aqui pra vocês. Who is that for? Shush, 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 Morty. Shush. Assim, o shush significa calar a boca, mas eu sei que vocês estão acostumados, que vocês já viram, que shut up significa calar a boca. O phrasal verb shut up, ele também é usado para calar a boca. Só que se você quiser pedir para alguém calar a boca, mas não quer ser exatamente ofensivo, você quer só falar assim, olha, quietinho aí, ó, chill, a gente fala aqui no português, né? Você poderia usar o shush, que é um pouquinho mais fofinho, assim, do que você chegar e falar com a pessoa shut up. Então, nesse caso, você fala shush, shush, shush. Então, agora você já sabe mais essa. Mas ainda não acabou. Nessa mesma frase, a gente tem uma outra coisa que eu tenho certeza que vai chocar vocês. This is how we go. Bear it with grace. Spinal cord, robot. Bear não significa urso todas as vezes. Sabia dessa? Pois é, pessoal. Nesse caso, ele falou bear it with grace, quer dizer, suporte com graça. Nesse caso, o suportar está até no sentido psicológico da coisa, né? Porém, o suportar, ele pode também ser no sentido físico, de segurar mesmo. Por exemplo, no português, não tem aquela pessoa que entra na igreja, no casamento, levando aliança? Pode ser menino, menina, eu acho. Eu esqueci como é que chama em português. Pajem? Enfim, aquilo em inglês se chama ring bearer. Que o ring é anel, né? E o bear de suportar, de segurar. Então, nesse caso, seria um uso de suportar fisicamente. Seria, né, um segurador de anéis. Agora eu vou pegar vocês. Se eu perguntasse pra vocês o que significa corn, o que significa corn? Não é milho. That was not worth it. It's corny. You, corn. o Rick faz até o sinalzinho ali de tipo assim, né? Demonstrando com a mão como se fosse um milho. Mas sim, gente. Corny significa meloso, sentimental demais, entendeu? Meio assim, cafona. Esse é foda, né? Imagina se alguém te perguntasse como fala cafona em inglês. Você nunca ia saber até agora. Agora você sabe. Quando você quiser falar que uma pessoa tá cafona, você fala que ela tá corny. Tá sabendo? Aquelas cantadas de pedreiro? Pois é, tudo corny. Pessoal, essa próxima dica, além de ser uma dica de vocabulário, ela é como se fosse uma dica de gramática. Porque você vai entender aqui agora como que o get funciona em alguns casos. Since when do you guys get stranded? Nessa parte, ela perguntou, né? Since you guys get stranded. Get stranded significa ficar preso, né? Desde quando vocês ficaram presos. Só que o get no português, eu falo com o pessoal, parece o verbo coisar, que a gente usa para um tanto de coisa que tem hora que você fica perdido com tanto get. Só que nessa parte tem uma regra, e é aí que eu falo que entra a parte de gramática dessa dica. Sempre que o get estiver junto de uma característica, sempre ele vai significar ficar, no sentido de se tornar. Então, por exemplo, você poderia falar, você vai no salão, você vai get beautiful. Se ganhar na loteria, you will get rich. Mas, gente, fica sempre atento, porque esse get é no sentido de se tornar, não ficar de continuar, né? Não é tipo assim, vou continuar sendo rico, né? Não, eu vou ficar rico, é ficar no sentido de se tornar. Pessoal, mais um para vocês. Teste de vocabulário. O que significa after? Você falou depois. Nesse caso, você tá errado. Você acredita nisso? Então, bora ver esse pedacinho. Wait, but where's our real dad and our real Morty? Buried in the backyard? That's what the possums are after. Então, o contexto que ela pergunta onde que estão nossos Rick and Morty reais dessa dimensão? A Summer falou, estão enterrados lá no jardim. E a mãe deles falou, né? É disso que os gambás estavam atrás. That's what the possums were after. Então, gente, olha pra você ver que viagem. Se você não soubesse disso, você falar assim, ir atrás, eu tenho certeza que uma pessoa que não soubesse disso ia usar o behind. Porque o behind significa atrás, literalmente. Então, go behind, tipo, ir atrás. Só que, quando você vai atrás de alguma coisa, no sentido de perseguir alguma coisa, a gente usa a expressão go after. Se falasse go behind, é literalmente, fisicamente, ir lá atrás, né? Atrás, na posição, assim. Não de perseguir. Vamos supor, você quer falar que você vai perseguir seus sonhos. Você falaria, I will go after my dreams. Você não fala, I'll go behind my dreams. O contexto dessa cena aqui primeiro.
A mãe do espaço da Summer, ela falou assim, ó, então seu avô conseguiu te convencer aí nas aventuras com ele e tal. Aí ela fala, ó, o Mori é an easy mark, mas eu não. Eu tenho que me convencer, tipo, me dar umas paradinhas aí. Então, bora ver a cena aqui pra gente conversar sobre. Family business too, huh? Yeah, Morty's an easy mark, but Rick pays me in things like Wolverine claws. Então, o que significaria esse easy mark? Sim, tem outras expressões que significam a mesma coisa. Por exemplo, easy mark, easy game, easy meat. Mas, basicamente, todas significam a mesma coisa. Significa, tipo assim, a lógica é o seguinte. Ele é, tipo, jogo fácil. Ele é ponto fácil. Não precisa fazer nada pra convencer que já tá ganho. Aí ela fala, né? Comigo não. Comigo tem que me dar umas paradinhas. Tipo uma garra de Wolverine. Ainda nessa cena, a gente tem uma outra expressão bem legal. See you guys in another 2 years? Or you could stick around for this one. Look. Stick around. Se a gente fosse traduzir separado, né? Stick significa grudento, stick, grudar, né? Como se fosse tipo um chiclete, por exemplo. Mas nesse caso, stick around seria tipo assim, ficar por aí, ficar junto. Tá, dá pra levar a ideia do grudar um pouquinho junto, né? Da tradução literal da coisa. Mas sempre quando uma pessoa fala, let's stick around, é tipo assim, vamos ficar junto, vamos ficar por aí. Pra gente aumentar um pouquinho da nossa coleção de palavras que a gente sabe a tradução, mas pode ser outra coisa, vamos pra essa aqui. I guess you predicted you might. That's where haunting comes in handy, huh? Comes in handy. Normalmente, hand a gente traduz como mão, certo? Só que nesse caso, comes in handy, tem um Y no final, né? Do handy, essa é a primeira diferença. E essa expressão significa ser útil. Vamos supor, tô abrindo um pão lá pra passar manteiga, por exemplo. Só que eu não tô achando a faca. Eu poderia pensar, a knife would come in handy right now. Lembra do verbo coisar? Olha aí, mais um. I got it. O get, nesse caso, tá no passado, né? Got, mas é a mesma coisa, né? Nesse caso, ela falou assim, olha, I got it. Seria assim, deixa comigo. Então, a gente pode usar pra esse caso também. Então, você tá fazendo alguma coisa, fala assim, I got it, deixa comigo. Deixa com o pai. Assim, o sentido é mais ou menos igual, mas ele também pode ser usado em outro contexto, no sentido, tipo, eu entendi, sabe? Então, vamos supor, alguém tá te explicando uma coisa, você fala, ok, got it. Entendi. Mas assim, ainda bem parecido com deixa comigo, né? Aí eu te pergunto, did you get it? Essa aqui eu tenho certeza que vocês não iam ver em nenhum livro. Porque é bem informal, mas assim, né? Estamos aqui pra isso. Então bora lá. Nessa parte, o Rick tem outra realidade. A realidade original dele, aparentemente. E aí vem um velho na porta e bora ver essa parte. Drink. No clue, pal. That's okay. No clue, pal. Esse pal é um outro jeito de falar, tipo, bro, dude, man, buddy. É tipo, cara, amigo, chefão, tio, brother, camarada. Cara, para não pensar, o português e o inglês tem bastante coisa em comum mesmo, né? Então, assim, são vários jeitos de chamar a pessoa de outro jeito que não seja man, you, né? E às vezes até passa despercebido essas coisinhas, essas palavras curtinhas, assim. Ainda nessa cena, a gente tem uma outra gíria muito interessante. Found other notes in the trash just like it. Poor weirdo. I pity. Weirdo, poor weirdo. Esse é um jeito de a gente chamar uma pessoa esquisitona, sabe? Porque weird, a palavra weird, o adjetivo, significa estranho. Mas aí quando você coloca isso junto com a pessoa, fica um pouco pejorativo, né? Ofensivo. E aí quando a pessoa fala assim, he's a weirdo, she's a weirdo, significa que ele ou ela é um esquisitão. E pra gente encerrar esse vídeo, essa última expressão aqui que pode ser confusa, mas ela é muito massa. Why? Because if you hate them too, I could be down for a little team up. I'll be down for a little team up. Então, por que eu falo que pode ser confusa? Porque geralmente a gente associa o down, né, que é pra baixo, tipo, diminuindo pra baixo, e o up como pra cima, melhor, aumentar. Só que quando você usa a expressão I'll be down to something, significa que você topa, entendeu? No português seria tipo isso, eu topo isso. Então, I'll be down to a movie later. Então, toparia um filme mais tarde. E o engraçado é que o contrário, né? Tipo assim, você falar que alguém tá up to something, não significa que ela não tá afim, significa que ela tá tramando alguma coisa. Então, se eu falasse nesse caso aqui, olha, this Rick is up to something, aí a gente poderia traduzir como ele tá tramando alguma coisa. Interessante, né? Tem um tanto dessas combinações com up e down. E eu tenho certeza que vão aparecer nos próximos vídeos. Pessoal, então essas são as expressões que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se foi útil para vocês, fica de olho aí que já tem vídeo novo. Certo? Abraço!